Cordeiro. Debate. Olá. Passaporte vacinal, direito ou liberdade? Em junho, dia 10, o Senado aprovou o projeto de lei que institui o certificado de imunização e segurança sanitária, que é uma espécie de passaporte sanitário, o passaporte da vacina. Na prática, permite circulação exclusivamente de pessoas imunizadas ou que testaram negativo para a Covid-19 ou outras doenças infecto-contagiosas em ambientes públicos e privados que implementem restrições ao acesso durante a pandemia. O texto desse projeto prevê que o titular do certificado não poderá, desde que respeitadas as medidas sanitárias, ser impedido de entrar, circular ou utilizar qualquer espaço público ou privado, assim como não poderá sofrer sanções caso faça. Nesta semana, um decreto estadual passou a obrigar estabelecimentos como bares, restaurantes, a exigirem o passaporte vacinal para permitir a entrada de pessoas. A decisão agradou a alguns, desagradou a outros. O setor do comércio foi um dos que desaprovaram a medida, tanto que um comunicado da FEComércio chegou a afirmar que a exigência do documento, abre aspas, causa constrangimentos a clientes e prejuízos a empresas, fecha aspas. Aqueles que sustentam o argumento de que, em meio à pandemia e à necessidade de cuidados sanitários que tem como finalidade o interesse público, o que torna legítimo o poder público instituir a exigência de atestado de imunização. Mas e para você, ouvinte, internauta, a exigência do passaporte da vacina é um dever? E a liberdade de ir e vir garantida pela Constituição brasileira não é ferida pela exigência do tal documento? Nós vamos debater essas questões com o deputado estadual Acrísio Sena, do PT. Ele é defensor do passaporte. Já vou adiantando aqui. A vereadora Priscila Costa, do PSC, contra exatamente o passaporte. Muito bom dia para vocês, nossos convidados, Acrísio e Priscila. Sejam bem-vindos. Opa, Nonato, bom dia a todos aí da Band News FM. Parabenizar pela iniciativa de realizar mais um debate para que a gente possa democraticamente expor nossas ideias para a população aqui do estado do Ceará. Bom dia, Muitíssimo Priscila. Obrigado pelo convite. Parabenizar também a debatedora, conheço, minha ex-colega, vereadora Priscila Costa. E vamos ao debate, né? Bom dia, Priscila. Estou tentando aqui ouvir a Priscila. A gente vai colocar a vereadora por telefone? Daqui a pouquinho, então, a gente vai tentar colocar através do telefone, para que ela possa... Deixa eu começar com você, já sabendo por que é que você defende o passaporte, Acrísio. Oi, Nonato, e todos os ouvintes. Primeiro, nós temos que dizer que a decisão é de natureza de respeito aos direitos e individuais e coletivos, e bem como também uma questão de liberdade, né? Liberdade de saúde pública. Nós temos assistido no mundo todo que a pandemia não acabou ainda. E aí eu estou com alguns países que já fizeram lockdown, nem que seja de forma parcial, mas estão trabalhando nessa perspectiva, inclusive, de retomada diante que a pandemia não acabou. Áustria, vou pegar aqui os dados, Áustria, no Reino Unido, o Boris Johnson, cobrando o país que todo mundo se vacine, na Alemanha, testes gratuitos, na Holanda, impôs também lockdown parcial. Então, a pandemia no mundo todo ainda não acabou. E aqui, o estado do Ceará, ele segue, desde o início da pandemia, ele segue as orientações da Organização Mundial de Saúde e tem seguido dentro de um comitê de enfrentamento à Covid, composto de profissionais da saúde, de representação dos empresários, dos trabalhadores, Ministério Público, Tribunal de Justiça, tem tomado essas decisões de forma coletiva. E queria dizer que essa questão do passaporte da vacina foi tomado de forma unânime.
nesse comitê de enfrentamento à Covid. Por quê? Porque nós temos a avaliação concreta que foi graças à vacina o estado de Ceará chegar a 80% da primeira dose e 70% da segunda dose, e nós estamos hoje aqui voltando aos poucos à normalidade. A decisão do passaporte da vacina, esse documentozinho aqui, ó, que pode estar lá no celular, pode ser também, a Crisio Sena, aqui, a dose 1, de 28 de maio, dose 2, dia 28 de julho, é uma condição para que a maioria da população tenha segurança de não ser contaminada pela minoria. Ou seja, nós estamos falando aqui da questão de duas questões fundamentais. Do sentimento da maioria que aprova o passaporte da vacina e do respeito à saúde pública e do direito coletivo, que se sobrepõe ao direito individual. Então, a nossa defesa ela vai ao encontro de iniciativas como lá em Nova York, nos Estados Unidos, ratifica a decisão de ter o passaporte da vacina. Lá na Itália, lá na França, em Israel, todos esses países, eles comungam com o mesmo entendimento que nós aqui, Estado do Ceará, estamos irmanados na defesa da vida e, acima de tudo, na busca da normalidade. É graças à vacina que hoje nós estamos a minha imagem voltando aos poucos à normalidade. É por isso que a nossa defesa vem ao encontro da decisão tomada por decreto, que é uma experiência, é uma busca, é uma tentativa de controle para que a gente não possa enfrentar novamente. Quem viveu e enfrentou a pandemia sabe o destroço que ela causa nas vidas das pessoas e nos mais diferentes ramos da sociedade cearense e brasileira. Crisio, esse é o deputado estadual Acrisio Sena, defensor do passaporte, e a gente vai conhecer agora a posição da vereadora Priscila Costa. Ela se é contra a iniciativa de usar o passaporte. Priscila, bom dia, e por que é que você é contra? Nonato, bom dia, deputada Crisio Sena. A gente teve um probleminha técnico, eu nem consegui ouvir exatamente tudo que o deputado falou, mas peguei aqui o finalzinho, onde ele defendeu o passaporte sanitário como uma medida de proteção, uma medida de prevenção da pandemia. E é justamente por não haver nenhuma fundamentação, nenhuma confirmação de órgãos de saúde a esse respeito que eu me posiciono contra. A Organização Mundial de Saúde não concorda com o passaporte sanitário e eles justificam exatamente porque a Organização Mundial de Saúde teria certezas, ou seja, não sabe se uma pessoa que está vacinada, ela também não é um transmissor da doença. Então, a Organização Mundial de Saúde já está dizendo o seguinte, olha, vacinados talvez também possam transmitir. Então, não faz nenhum sentido eu impedir o não vacinado de entrar no estabelecimento, colocar todos eles juntos e dizer que eles estão seguros, né? Ainda assim, o próprio Conselho Federal de Medicina disse que é contra o passaporte sanitário. Então, assim, a gente está defendendo uma medida de saúde que os órgãos máximos de saúde estão falando contra. Além disso, um estudo ainda mais recente do Imperial College apresentou dados que mostram que vacinados e não vacinados se infectam igualmente e transmitem igualmente. Então, o passaporte sanitário, ele desinforma o vacinado. Nós precisamos proteger cada vida. Precisamos proteger a vida dos vacinados, proteger a vida de quem escolheu não se vacinar, de quem não pode se vacinar. De que forma? Informando a ciência de acordo com os órgãos sanitários maiores. Então, proteger os vacinados seria falar a verdade. No momento que o governador Camilo Santana coloca um decreto onde ele diz, olha, o vacinado não vai entrar só vacinado, e lá dentro do estabelecimento não precisarão nem mesmo obedecer às regras de distanciamento social. Ou seja, ele está dizendo que o fato de um estabelecimento ter só vacinado dentro vai trazer proteção. Essas pessoas vão relaxar os cuidados e poder do coronavírus, já que a própria Secretaria de Saúde do governo
ela apresentou aqui dados mostrando que a maioria dos hospitalizados hoje são os vacinados. Ou seja, a gente precisa cuidar dessas pessoas com o quê? Com informação. A gente não pode mentir para essas pessoas, vender uma falsa ideia de segurança, uma ilusão, uma segurança inexistente. Então, o passaporte sanitário não é uma medida de saúde, não promove saúde nem promove proteção. Pelo contrário, promove segregação e prejuízo financeiro. Além do dono do estabelecimento ter que segregar o seu cliente, dizer que ele não entra, ele não vai nem poder justificar cientificamente por que o seu cliente não vai entrar. Além disso, o que aconteceu em Gramado, no Rio Grande do Sul, quando o governador do Rio Grande do Sul decretou um decreto como esse, sem fundamentação científica. Ele decretou o passaporte sanitário. O que aconteceu foi que a cidade de Gramado, que vive do turismo, em pouco mais de 48 horas, assistiu 4.000 turistas cancelarem suas viagens para Gramado. Hoje, Fortaleza, a cidade da qual eu sou vereadora, tem no turismo renda de 25% do seu PIB. Então, a gente está dizendo agora que os não vacinados, veja só, eu não estou falando de não vacinados porque não tomou a vacina, não. Eu estou falando de quem tomou a primeira dose, por algum motivo, ou médico ou pessoal, não tomou ainda a segunda. A gente está falando que essas pessoas não vão entrar em estabelecimentos porque infectariam outros. Sim, os vacinados também podem infectar outros. Então, a gente está vendendo uma mentira que não é sobre saúde, é sobre controle social. Nós estamos aqui discutindo, para você que abriu o rádio agora, entrou no Facebook, no YouTube, estamos discutindo exatamente essa questão do direito ou liberdade de poder realmente existir. Tem o Ricardo Herbert, o nosso ouvinte pelo YouTube, está dizendo: a decisão é corretíssima, o direito individual não pode se sobrepor ao direito coletivo. Deixa eu dar oportunidade daqui a pouco, já posso conversar? A crise, mais uma vez, como é que você rebate a postura aí da Priscila, a defesa da Priscila? Olha, Nonato, eu queria aqui dialogar, neste momento, com os 80% que tomaram a vacina. E aí eu acho que é em nome desses 80% que a democracia prevalece. E não da minoria, por diferentes vontades próprias que não querem tomar. Se nós fizermos um pouco de um resgate da história, quem que não se lembra, no início da pandemia, em março de 2020, campanhas, inclusive, contra a vacina, contra a Coronavac. Quem é que não se lembra o presidente da República prescrevendo cloroquina, né? Quem é que não se lembra quando a Organização Mundial de Saúde preconizava a importância do isolamento social? Um grupo minoritário querendo abrir a qualquer custo comércio, templos religiosos. E agora a mesma linha de raciocínio. Quem vem trabalhando a perspectiva da vacina como uma condição da gente voltar à normalidade, e respeito àqueles que quiseram se vacinar, nós não somos contra. Quem quiser não se vacinar, não vai se vacinar. Monta a sua legião de não vacinados, monta o seu espaço próprio, a sua confraternização própria, mas em nome dos que vacinaram, nós precisamos que essa saúde seja preservada. E aí, gente, está mostrado na segunda onda, que o número de óbitos aconteceu exatamente naqueles que não estavam vacinados. Aí eu tenho uma filha, Nonato, eu tenho a Marina, de 9 anos de idade, que não se vacinou. Aí eu vou trazer, que eu posso ainda atrair o vírus e contaminar minha filha, por conta de um difuso direito individual se sobrepondo a uma questão de natureza coletiva, de saúde pública, de defesa da vacina. E aí eu vou dizer para vocês, qual foi a campanha do governo federal em defesa da vacina? Nenhum. Qual foi a atitude do governo federal do ponto de vista da aquisição das vacinas em tempo real para evitar os 600 mil mortos? Então, é em nome dessas questões
e da possibilidade de novas cepas, de nova realidade do vírus se propagar, porque nós já tivemos uma segunda onda, que nós precisamos sim intensificar para que as pessoas venham se vacinar e que a convivência seja entre aqueles que estão vacinados. A Fiocruz, tá certo? Defende o passaporte da vacina. Por quê? Porque desde o início ela teve na linha da defesa da vacina e da construção da vacina para trazer essa normalidade. Então, não é nada de constrangimento, não é nada de direito individual, e sim, nós estamos trazendo a saúde pública como uma questão maior. E aí eu volto a dizer, não foi só o governador Camilo Santana, foi o Comitê de Enfrentamento da Covid, que está desde o 19 de março do ano passado, discutindo coletivamente e tomando essas decisões. Então, se nós temos um fórum que tem empresários, tem trabalhador, tem os poderes constituídos, tem a Secretaria de Saúde e opta para tomar essa decisão, eu acompanho a decisão desse fórum coletivo que acertou na tomada da vacina, que acertou no momento exato da questão do lockdown, que acertou do ponto de vista das máscaras, do isolamento, do álcool em gel, e agora que está acertando com o passaporte, que não é uma decisão nossa, eu já disse, é uma decisão de Nova York, Estados Unidos, da Itália, da França, de Israel, não é uma invenção do Ceará, tá certo? Por isso que eu acho que nós temos que enaltecer essa iniciativa. Vereadora Priscila, pelo que a gente escutou aqui do deputado, a obrigação constitucional do Estado é promover medidas que possam garantir a saúde pública. Esse não é um meio de atingir esse objetivo? Bem, a gente está defendendo aqui que o passaporte Santana é uma medida de garantir a saúde pública. E é exatamente isso que a ciência nega. A ciência não apresenta de forma alguma. Por quê? Porque, como eu repito, os vacinados também transmitem a doença. Nós estávamos agora diante de uma notícia de um cruzeiro no centro de vacinados. Em 8 dias houve um grande surto, dezenas de infectados e um óbito. O ministro Queiroga, de Saúde, viajou com o presidente não vacinado. O presidente não vacinado e o ministro vacinado, eles viajaram para Nova York, que o deputado da crise acabou de citar. Lá, o Queiroga podia entrar em todos os ambientes e os ambientes só de vacina. Quando eles voltaram, o presidente que não tinha tomado a vacina voltou voltou saudável e o ministro voltou infectado. Então, nós estamos vendendo uma mentira para os vacinados. O deputado Acris Santana, ele diz o seguinte, que eu quero falar aqui com os 80% de vacinados. São esses mesmos que estão sendo enganados. São esses mesmos que estão em perigo. Quem não é vacinado ou tomou só uma dose, provavelmente está com a mesma cautela e mesma atenção de distanciamento social, das máscaras, tão elogiadas pelo deputado da crise. E agora ele está defendendo um decreto que fale para os vacinados ignorar essas medidas. O distanciamento social vai ser relaxado, de acordo com o governador Camilo Santana, colocando um monte de vacinados juntos para se infectar. O que acontece? Mas outros países, Nova York, Israel, estão adotando. Em vários outros países, o passaporte não é como o de Camilo Santana. Lá fora, passaporte é para quem é vacinado ou apresenta exames mostrando presença de anticorpos, ou a pessoa não é vacinada e faz um PCR mostrando que não está infectado. Ou ainda assim há um risco lá fora, porque ainda assim está permitindo que os vacinados entrem sem teste. Então, o vacinado infectado vai poder entrar. Mas, pelo menos, está sendo menos abusivo do que o passaporte de Camilo Santana. O passaporte de Camilo Santana está autorizando um vacinado infectado entrar num restaurante, num bar e infectar todo mundo, inclusive a filha de 9 anos. Uma criança de 9 anos, numa casa onde todo mundo está infectado, onde todo mundo está vacinado, ela pode se infectar por um vacinado. E ao redor de não vacinados, ela pode se infectar por um não vacinado. É isso que diz o Imperial College.
É isso que não nega a Organização Mundial de Saúde. Eu citei Imperial College, eu citei Organização Mundial de Saúde, eu citei Conselho Federal de Medicina, e o deputado Emanuel Acrísio resolveu citar a Fiocruz. A opinião da Fiocruz é importante, não para esse assunto, porque esse assunto vende mais vacina, é conflito de interesse. A Fiocruz vende vacina, o passaporte vai fazer com que venda mais vacina. Então vamos escolher outros órgãos, para que a gente seja isento. O deputado Emanuel Acrísio, ele disse aqui, por exemplo, não, nós temos que proteger, veja só, nós temos que proteger os 80% de vacinados. Mas quem tem que proteger é a vacina. O que ele está dizendo, até assim, ele confia ou não confia na vacina? Porque se as medidas é de confiar na vacina, quem vai defender, quem vai proteger aquela pessoa que se vacinou é a vacina. Aí agora o deputado Acrísio Senna está dizendo que quem vai proteger o vacinado é o não vacinado, ficando longe dele. Ou então é o não vacinado quando ele se vacinar. Então, olha a histeria coletiva que a gente está aqui defendendo. A gente está dizendo o seguinte: olha, você vacinado, o deputado Emanuel Acrísio está dizendo que você vacinado precisa ser protegido. Porque a vacina que você tomou não lhe protege, é o que ele está dizendo. E para você ser protegido, o não protegido vai ter que tomar a vacina que eu estou dizendo que não lhe protege. Olha a histeria coletiva disso, gente. O que a gente precisa é ser claro nas informações. Os não vacinados e os vacinados precisam de cuidados, precisam manter a distância, precisam cuidar do seu sistema imunológico, obedecer às medidas sanitárias e, infelizmente, o governador Camilo Santana faz com que os vacinados sejam enganados, desinformados, relatem as medidas sanitárias, fiquem mais expostos ao risco e possam ser as próximas vítimas do vírus. Vou dar outro dado, não de imprensa, vou dar um dado agora do governo de Israel, também citado pelo deputado Emanuel Acrísio. O governo de Israel apresenta no seu site, você mesmo pode entrar no site do governo de Israel, esse estudo na página 8 diz o seguinte: os vacinados, já com as 2 doses, infelizmente, eles continuam se contagiando com a Covid-19, inclusive desenvolvendo a doença de modo grave, com evolução para a hospitalização e óbito. Então, o que a gente precisa? Informar essas pessoas, para que, além das vacinas, elas possam continuar tomando outras providências de proteção e de prevenção, e não mentir para essas pessoas, colocando elas à frente de todo o perigo do risco. Então, o que eu defendo é uma campanha de imunização responsável, falando a verdade, porque, acima de tudo, eu sou pró-informação e não querer omitir a informação das pessoas, vendendo uma falsa ideia de segurança que não existe. A gente tem aqui, deputado, sei que você vai querer responder a sua colega, mas só para dizer aqui que, citando o professor da Universidade de São Paulo, Paulo Zanotto, que discorda de todos os modelos de discussão em relação à atitude direcionada pelas autoridades em relação ao passaporte. Ele acha que os adultos estão sendo tratados como crianças e expostos a uma atitude que é direcionada pelo Estado. E onde é que está o direito livre de ir e vir? É a sua vez. Olha, deixa eu falar. Primeiro, eu acho muito ruim você trabalhar com a frase e dizer que o Comitê de Enfrentamento à Covid está mentindo, né? Até porque nós estaríamos desrespeitando todos aqueles que vieram desde o início da pandemia, em 19 de março de 2020, trabalhando mesmo com a omissão do governo federal. E Queiroga, me perdoe, não é referência nem parâmetro para a saúde brasileira, nem em canto nenhum. Os 600 mil mortos hoje já estão provados que, se o governo tivesse deixado de mão a sua campanha de prescrição da cloroquina, nós teríamos reduzido pelo menos 50% desses mortos que estariam aqui. Mas enquanto ele estava defendendo a vacina, esse mesmo grupo estava defendendo a cloroquina. Quando a gente dizia que isolamento social era orientação da OMS, esse mesmo grupo funcionar, porque esse mesmo grupo dizia
que a Covid era uma gripezinha. Era uma gripezinha. E agora que nós chegamos, gente, nós só estamos retomando as atividades, o turismo principalmente, por conta de quê? Da vacina, de uma campanha de vacinação que o governo Camilo Santana tomou iniciativa à revelia, juntamente com os governadores do Nordeste, à revelia do governo federal. Vocês viram alguma campanha de vacinação promovida pelo governo federal? Aliás, o governo federal gastou mais dinheiro com a propaganda da cédula de 200 do que com a campanha da vacinação. Então, gente, nós estamos falando de uma realidade que não é... Aí a tentativa da vereadora colocar a palavra na minha boca, eu estou respeitando quem não quer se vacinar. Eu estou respeitando determinados templos religiosos que recomendam que as pessoas não se vacinem. Eu estou respeitando a tudo isso. Os Estados Unidos têm, por exemplo, 30% da população que não se vacinou porque não quis. Aí é do mesmo jeito no estado do Ceará. Quem não quiser se vacinar, não vai se vacinar. Mas nós queremos ter um protocolo mínimo de convivência entre aqueles que estão vacinados. Para quê? Para incentivar a não proliferação do próprio vírus. Alguém vai me dizer que o impacto e a mortalidade de quem se vacinou é a mesma coisa de quem não se vacinou? Aí mentir é isso. Mentir é isso. Por quê? Porque a maioria dos mortos nessa segunda onda da Covid foram daqueles que se negaram a se vacinar. E nós estamos querendo defender a convivência em espaços fechados. Nós não estamos discutindo espaços públicos de livre acesso, para não tergiversar nesse debate que nós estamos colocando aqui. Espaços fechados de ter esse controle mínimo. E seria uma forma, inclusive, para incentivar aqueles que não querem se vacinar. Não querem se vacinar. Então, eu digo que é uma realidade, sabe, Nonato? Essa questão do protocolo em consonância para quem no mundo todo luta pela vacinação. Vocês viram a atitude do presidente Bolsonaro no Fórum do Clima, lá na França, né? Não foi na França? Ele nem entrou, chegou a entrar porque não quis comprovar o passaporte da vacina. Ou seja, ele é contra. Ele é contra, porque ele queria mudar, inclusive, a bula da cloroquina para dizer que resolvia o problema da Covid. Então ainda está na hora, gente. Está na hora ainda do país retomar ainda a campanha por vacinação. Porque, no fundo, os que são contra o passaporte, lá no início, também foram contra a Coronavac. Dizendo que a vacina de origem chinesa iria trazer morte. Então, esse debate não é ideológico, esse debate não é político, esse debate é de natureza pública, de direito coletivo. E aí é muito claro, essa decisão ela está consubstanciada na realidade do estado do Ceará, que, graças a Deus, volta à sua normalidade. Foi citado pela vereadora Priscila que não está sendo levado em conta a voz da ciência. Tem um dado que estou recebendo nesse momento. Depois de ouvir autoridades sanitárias, o governo Macron orientou que os idosos na França vão precisar tomar a dose de reforço da vacina se quiserem estender a validade do passaporte sanitário que está sendo exigido pelo país. Além disso, está sendo feita essa orientação a que os idosos são obrigados a tomarem a dose de reforço, como fazemos aqui, para que se mantenha na validade o passaporte, para darem acesso a estabelecimentos como cafés, restaurantes, museus e teatros, o que acentua cada vez mais a necessidade de que está sendo tratado aqui a questão de recinto privado, não é o público, não é isso, vereadora? Na verdade, as barracas de praia são recintos fechados? Que eu saiba, barracas de praia são recintos abertos. E é isso que estão fazendo em Fortaleza e em todo o Ceará.
pedindo passaporte. Mas há barracas de praia que... Eu fui convidada para um debate sobre o passaporte sanitário, sobre um decreto específico do governador Camilo Santana, e o deputado Acrísio Sena insiste em ficar aqui fazendo um debate, uma fala política, falando para o público dele, contra Bolsonaro, contra cloroquina, contra não sei o quê. Poxa, são pessoas com a vida em perigo lá fora, indo nos ouvir com o perigo tanto de perder a vida, de serem infectados, de adoecerem, e também com o perigo, esse mais concreto, de terem violado o seu direito de ir e vir e serem segregados. Nós estamos criando na cidade de Fortaleza duas castas. Estamos tratando, o deputado Acrísio Sena diz que ele não é contra quem não tomou a vacina por algum motivo, tomou a primeira dose, não tomou a segunda dose por outro motivo, mas ele está punindo essas pessoas, tratando como subcidadão e em força de decreto, fazendo com que estabelecimentos venham segregá-las. Toda segregação desumaniza a população. Eu jamais vou defender uma segregação ainda mais injustificada. Ninguém apresenta estudo. Eu desafio alguém a apresentar aqui um estudo, o vereador Acrísio Sena, apresentar um estudo dizendo que os vacinados não se infectam e que os vacinados não transmitem. Então, esse é o ponto, mas ele insiste em politizar, leva para o campo emocional para fazer um fla-flu, porque aí quando ele fala no Bolsonaro, fala em cloroquina, o pessoal para o lado dele, colocando as pessoas contra... Não, gente, eu trouxe aqui, eu vim aqui com argumentos, eu trouxe aqui estudo de Imperial College, eu estou aqui com dados do Ministério da Saúde de Israel, OMS, Conselho Federal. Vamos para um debate responsável, a gente está falando de vida. Então, quando o deputado faz isso, usa até uma política baixa para colocar as pessoas contra templos religiosos. Ele que tinha um templo religioso defendendo a não vacinação. Eu queria que ele citasse agora. Você pode citar, deputado? Certo? Cite o nome. Cite o nome do templo, o nome do padre, o nome do pastor. Cite, porque você não pode colocar a população contra pessoas de fé de uma maneira irresponsável. Então, é isso. Eu quero que no final, que eu esperei falar até o fim, mas eu quero que ele cite o nome do templo. E ele fala que o Comitê de Saúde não pode falhar. O Comitê de Saúde, a Secretaria de Saúde do governador Camilo Santana acertou em todo momento. É exatamente por isso, partindo com a boa fé de que a Secretaria do Camilo Santana queira mesmo proteger vidas, ela deveria estar informando os vacinados sobre o número que está dentro do site do governo do estado. Vá agora no site do governo do estado, você ouvinte, entre na seguinte matéria do governo oficial. Secretaria de Saúde do governo do estado do Ceará mostra que a variante Delta tem 298 casos e 5 óbitos. Leia a matéria até o fim. A matéria diz que essas pessoas hospitalizadas, 68% são de pessoas que estão vacinadas e apenas 32% são de pessoas que ainda não tomaram nenhuma vacina. Poxa, a gente ainda está observando, nós ainda estamos observando. Então, eu tenho que dizer para o vacinado o quê? Ótimo, tome suas medidas protetivas. Não acredite em um passaporte mentiroso que vai dizer que você, na hora que dentro de um espaço fechado, de um restaurante, de um bar, onde só tem vacinado, você está protegido. Porque você vai poder parar dentro de um hospital do governo do estado e vai virar número, como essa matéria aqui está informando. Quem está informando isso é a Secretaria de Saúde do governo Camilo Santana. É isso que eu estou mostrando aqui. Vereadora. Então, a gente tem que defender a campanha de imunização informando as pessoas com a verdade. Vereadora, nós já falasse o nome do templo que ele... Nós já vamos dar a oportunidade... Nós já vamos dar oportunidade ao deputado para que ele possa, inclusive já estamos ultrapassando o tempo do debate, mas fica com você, deputado. Pois não, estamos terminando. E é a sua oportunidade de responder às questões levantadas por ela. Estou espantado porque todas as ações que o Bolsonaro fez durante o período da pandemia, a nobre vereadora ratificou na Câmara. Aí agora, quando eu digo que o Bolsonaro é um genocida e tem responsabilidade
pelo número de mortes aqui, ela diz que eu estou politizando o debate. Ora mais. Agora, deixa eu dizer duas coisas, gente. Por que o povo está optando a vir para Fortaleza? Além das belas praias e do nosso povo. É porque Fortaleza imunizou, vacinou o povo. Foi por isso. Segundo, o que foi responsável pelo número de óbitos no estado do Ceará e na atualidade de Fortaleza? A vacina. A vacina tão combatida no início dela, inclusive pelos grupos que a senhora faz parte. Eu me lembro do debate lá na Assembleia Legislativa, vocês queriam abrir os templos religiosos durante o lockdown. Ou é mentira minha? Ou a gente faz o passaporte, ou vai ter que fazer o que a Áustria... Está aqui, pega aqui os dados. O que a Áustria, a Alemanha, o Reino Unido estão pensando em retomar o lockdown. E Fortaleza não quer novo lockdown, porque até o lockdown vocês se contrapuseram. Então, o passaporte é o quê? É dialogando para que a maioria seja respeitada. Aí, engraçado, aqui a minoria, mas na era Bolsonaro é assim, a minoria quer se sobrepor à maioria. Deputado, muito obrigado. 70% defende a democracia, aí 30% defende a ditadura, aí quer fazer valer a sua tese, que é maioria no país. É do mesmo jeito esse debate. A maioria, vamos fazer uma pesquisa sobre o passaporte, né, para a gente poder avaliar se a maioria aprova ou não, para a gente poder checar isso que nós estamos debatendo aqui. Estou sem tempo, já estou sem tempo. A questão do direito de ir e vir. Eu estou sem tempo, estou interrompendo vocês, mas desculpa, agradeço. Tá bom. Vamos agradeço. Só queria saber, vocês dois se vacinaram? Mostra aí, Pronto. Priscila também. Vereadora se vacinou também? Só tem 2 doses, você é um não vacinado em Israel. Quem vai dizer se você é vacinado ou não é o governo. Eu só tenho tempo para essa resposta. A senhora é vacinada? Daqui a 5 meses para ter, tem que ter 3 doses, querido. Minha querida, só quero saber se a senhora é vacinada. Vacinada, Decina. O que é ser vacinada? Em Israel você não é vacinado, deputado. Pronto. Oh, meu Deus. Nós não queremos saber se a senhora é vacinada. O que a gente precisa saber é que as pessoas estão protegidas. Se as pessoas estão protegidas. A senhora está me ouvindo, vereadora? Eu queria só lembrar que a Áustria, o deputado falou, a Áustria está fazendo lockdown. A Áustria, há poucos dias atrás, decretou o lockdown só para não vacinados. Mas a senhora é vacinada? Sabe o que aconteceu ontem? A Áustria... A senhora é vacinada? Não vacinados e vacinados também. Não, nós estamos perguntando, a senhora é vacinada? Priscila, por gentileza, Priscila, o plenário aqui tem tempo limitado. Eu só quero saber sim ou não, a senhora é vacinada? O que é ser vacinado? Não, eu estou querendo saber sim ou não. Eu não tenho as suas doses completas. Obrigado, então. Muito obrigado. A não resposta identifica o silêncio em relação à pergunta, a resposta que a gente precisava. Muito obrigado a Cris, muito obrigado a Priscila. Não. Ok, muito obrigado. Era essa a resposta que os ouvintes estavam perguntando exatamente. 10h52.